O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, pessoal. Boa tarde, galera. Começando mais um podcast. Como vocês fazem, como vocês sabem, todas as quintas-feiras a gente está aqui com muito carinho. E, gente, como eu combinei com vocês, eu ia trazer convidados especiais. E hoje não vai ser uma quinta-feira diferente. Estou com uma convidada super especial. Tenho certeza que vai ser um podcast incrível, galera. Já vou pedir a você que tenha acompanhado a gente aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e tem mandado mensagem pra gente no WhatsApp falando do nosso programa aqui. Eu quero que você me ajuda. Compartilha aí esse programa. Já pega o celular, coloca lá que o Juninho está ao vivo na TVI no canal 17 e essa TV que mais cresce na região serrana. Pessoal, chegando a quase 100 mil seguidores aqui no Instagram. Quero aproveitar, já começando a parabenizar aqui o meu diretor, que é o Juan, tem feito um trabalho incrível aqui na TVI. Pessoal, gente, o coração tá acelerado, porque hoje a entrevista é com uma pessoa que eu gosto demais, tem uma carisma incrível e que faz muito pela gente, e vocês vão saber daqui a pouco quem é. Então fica ligado aí, não saia do sofá. Gente, hoje eu tenho a honra de entrevistar a doutora Lilian Berg. Boa tarde, doutora. Olá, boa tarde, Juninho. É um prazer enorme estar aqui falando com você no seu programa. Vai ser realmente um bate-papo incrível. Doutora, eu quero agradecer. Eu sei que a correria da senhora, em que a senhora tem muitos afazeres, mas a senhora tirou um tempinho para estar aqui prestigiando a região serrana. Então eu quero agradecer muito pelo carinho. Para mim é uma alegria muito grande receber a senhora aqui no podcast e também para o meu público, né, que eu falei que eu teria convidados especiais e hoje com certeza vai ser uma entrevista muito legal. Doutora, eu tirei um pouquinho lá do currículo da senhora. Gente, o currículo da doutora, eu ia ter que colocar aqui no mínimo umas 4 páginas, galera. É muita coisa. Então eu dei uma reduzidazinha. Eu vou falar um pouquinho aqui da doutora Lilian Berg e já peço você para já chamar aí os amigos, os colegas para assistir essa entrevista. Lembrando, gente, que essa entrevista ela vai ficar no YouTube, tá? Não conseguiu assistir ao vivo a quinta-feira, entra lá no YouTube que ela vai estar completa lá. Gente, hoje eu tenho a honra de receber doutora Lilian Berg, enfermeira, doutora em emergência cardiovascular, mestre em cardiologia pela UFRJ, especialista em gestão em saúde, com uma trajetória marcada pela assistência, pelo ensino e pela defesa da enfermagem. Tá vendo, gente, por que eu falei que é especial? Atuou na formação de mais de 1.000 profissionais na saúde e hoje exerce o mandato de deputada estadual no estado do Rio de Janeiro. E é vice-presidente da Comissão de Defesa Civil na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. Gente, já viu que o bate-papo hoje tem assunto aqui para conversar, doutora, umas 5 horas, galera. Então fica ligado aí. É uma grande satisfação, doutora, recebê-la para uma conversa sobre sua trajetória e sobre seus projetos para a saúde e para a população fluminense. Com certeza, Juninho. O prazer é todo meu, né? Acho que a gente tem muito o que discutir. Eu acho que a trajetória de cada enfermeiro, de cada técnico, de cada auxiliar de enfermagem, nós que correspondemos, né, a 63,8% de toda a corporação de saúde, então nós precisamos aí ser essa profissão que a sociedade merece ter, né, enquanto salvadores de vida. Então, doutora, 63,8%, hein, galera? Doutora, eu sei que a senhora não costuma vir aqui, então eu aproveitei, doutora, para fazer um bocado de pergunta, hein? Para a gente poder saber um pouquinho mais aí, gente, sobre a doutora Lilian Berg, mais uma vez pedindo para compartilhar esse programa, para que a gente possa alcançar aí o maior número até de profissionais também, vocês que são nossos amigos aí, que nos acompanham, técnicos, auxiliares, enfermeiros, assistentes sociais, médicos, em geral, todos os profissionais de saúde que acompanham a gente. Hoje a nossa entrevista é com a doutora Lilian Berg. Doutora,
A senhora construiu uma carreira sólida na enfermagem e no ensino. Em que momento a senhora decidiu atuar na política, doutora? E por que a senhora decidiu atuar na política? Parece um jargão, né, gente? Mas atender ou atuar na política, na verdade, foi muito por acaso, né? A gente tinha a nossa deputada estadual, que representava a nossa categoria, e de todos os estados, a enfermeira Rejane e o Rio de Janeiro, então, era protagonista nisso, né? Ela era representante estadual, e ela acorda num dia e pensa assim: não dá mais para poder ser só a representante dos 430 mil profissionais no estado do Rio de Janeiro, que é isso que a gente né? A gente tem 430, agora são 432 mil profissionais no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho que ir para Brasília, porque a gente já tinha, e aí você esteve junto comigo, não só você, mas como daqui da região, né? Não só o Juninho da Saúde, mas a doutora Camila Mateus também estivemos juntos na luta pelo piso salarial da nossa profissão. Então, a Rejane, já que já tinha moralizado o sistema Corém-Cofem, porque eu sempre falo, né, que é o Conselho de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, né? Eu sempre digo, existe uma diferença muito grande entre você querer ser e você criticar quem né? Então, a gente precisa realmente entender isso. E aí, Rejane, que já tinha moralizado o sistema Corém-Cofem, né, da questão da corrupção, já tinha sido presidente, então, do Corém, já tinha estado, enquanto deputada estadual, durante já 3 mandatos, resolveu, então, agora a gente tem que ir para Brasília para poder fazer as leis lá no Congresso Nacional. Para mim, enquanto ela comentava isso, como eu estou falando assim com você, né, eu ficava bem tranquila. Eu falei, ai, que legal. Estava na presidência do Corém, né, hoje eu estou licenciada, né, da presidência, né, por concorrer aí enquanto deputada estadual. E aí, enquanto ela ia falando, não passava nem um pouco pela minha cabeça o final do desfecho da conversa. E aí ela vira assim e fala assim, e nós precisamos ter uma pessoa para poder defender a enfermagem no estado do Rio de Janeiro enquanto uma representante que as pessoas admirassem. Ela começou a falar um monte de características e eu... Então, e você pensa em quem, Rejane? Aí ela... Eu penso em você. Lilian Derig é o nome. Aí, foi assim que, é como se eu falasse assim, Juninho, a gente tá num bate-papo e tudo, eu falo, eu penso em você. Aí você nunca tinha pensado nisso naquele momento. Aí eu falei assim, então, eu acho assim, a gente tem outros nomes, vamos pensar. Eu acho que eu não tenho muito perfil, né? Ela falou, Lilian, não existe perfil político. Eu lembro como se fosse hoje. Existem pessoas que a gente vai olhar e vai se sentir representado. E eu acho que você me representa. Caramba. E eu queria entender, e eu queria falar para você que você precisa ter força. E eu tinha uma frase, Juninho, que ainda é minha, né? Que era, enfermagem rima com coragem. Com certeza. E aí ela falou assim para mim, então agora tá na hora de você mostrar que realmente a enfermagem que você tem aí no peito rima com a coragem de colocar o seu nome para essa situação, né? E como fazer isso? Porque não foi tão simples. Então, não caiu assim. Então, eu já tinha uma trajetória de exatamente 26 anos de enfermagem. Eu já tinha uma trajetória, quando eu falo do calafrio da madrugada, foram 25 anos fazendo 36 horas. Porque a gente consegue na justiça, através da deputada enfermeira Rejane, que a gente não... Onde está escrito que a gente não pode fazer 24? No mesmo lugar. Mas não necessariamente que a enfermagem não tenha que ter vários vínculos para sobreviver. É o que é. Né? Eu venho de família muito pobre, sou a primeira pessoa na minha família com um nível superior, então eu tive que me sustentar desde o início, no qual eu entro para a Universidade Federal Fluminense. Então, eu venho de uma universidade que, na época, não tinha cota, mas ajudou a criar as cotas na UERJ e veio com todo esse perfil de que precisamos ter coragem para ter representação. E aí,
tivemos aí algumas coisas, né? E aí você também presenciou isso, não só você, mas como eu já tinha falado da doutora Camila Mateus, nós representamos isso. Já tínhamos uma história muito grande, porque se você for pensar, a enfermagem, como a gente é alicerce, cada cidade da região serrana, né? Se você encontra representantes daqui da região serrana, com outros colegas, a gente sabe que cada cidade da região serrana não vive sem a enfermagem. E aí a gente precisava ter essa união. E aí a gente já tinha histórias, né? Eu venho de emergencista, então já tinha essa história toda com a emergência, com os bombeiros, enfim, enquanto enfermeiros, né? Os técnicos de enfermagem, a gente já tinha com os samuzeiros, já tinha essa história na terapia intensiva, no qual eram minhas áreas de atuação, e daí, nessa construção, colocamos o nosso nome à disposição e, mesmo não sendo prioridade, porque quando você não tem a prioridade de um partido, independente da ideologia que tenha, você não tem condição, por exemplo, e a gente cotizou para fazer os panfletos, a gente ajudou, a gente teve amigos aqui na região serrana, em toda a região, todas as cidades, colegas da enfermagem, auxiliares, técnicos e enfermeiros que me abraçaram muito nessa campanha extremamente voluntária, tá, gente? E aí foi uma surpresa, porque eu entro como suplente, mas deixo 16, né? Prefeitos de fora, isso foi uma coisa assim que me chamou muita atenção, porque eu não era da política, né? Então eu nunca tinha sido nada dentro da política, nada. Eu fico brincando que eu só ganhei de ser diretora de centro dentro do meu time, da UERJ. Então eram eleições muito pequenas, apesar de lá na UERJ a gente ter 6 mil funcionários, eu já tinha passado por um crivo eleitoral, mas era uma eleição muito pequena perto, né? E a gente tinha passado pela eleição do Conselho Regional de Enfermagem, que já veio um pouquinho maior, com na época 220 mil profissionais, hoje mais um pouco, né? Então, agora a gente tem 430, dobramos, né? Então, assim, isso faz todo esse conjunto e aí a gente traz essa experiência de gestão para a política, né? Para a política, para a gente poder pensar na sociedade, trazendo pautas bastante importantes. Caramba, doutora, olha, gente. Doutora, eu quero aproveitar para mandar aqui um abraço para Rejane, enfermeira Rejane, deputada federal. Que olhar, hein, Rejane? Que olhar, hein? Olha que legal. Fiquei muito feliz de ouvir essa história aqui, saber que é indicação sua, né? Esse sucesso total. E deixar um abraço aqui para Camila Mateus, grande amiga, companheira aqui da região, enfermeira. Camila, beijo no coração. E dizer para vocês, gente, top demais essa entrevista. Não saia daí, fica ligado, que conversar com a doutora Lilian Derg, gente, dá vontade de ficar aqui a tarde inteira. Doutora, caramba, deixar quase 16 prefeitos com história política, a senhora nunca tinha sido candidata. Meu Deus, isso é um motivo de muita alegria, né, para a senhora. Doutora, a senhora hoje é deputada estadual, e de que maneira a enfermagem influencia no mandato? Ou a enfermagem hoje influencia, ajuda a exercer o mandato, ser uma profissional de enfermagem? Isso, com certeza. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar enquanto saúde, não enquanto ausência de doença, mas enquanto um bem-estar biopsicossocial e espiritual. Eu acho que é isso, né? O enfermeiro, Juninho, ele tem, junto com o técnico de enfermagem, ele corresponde, porque eu sempre gosto de falar, porque às vezes... Eu agradeço, doutora, que eu sou técnico, galera, então quando fala do técnico eu fico feliz. Lógico, porque o enfermeiro, o técnico e o auxiliar de enfermagem, ele faz a corporação de saúde. Esse jargão de sem a enfermagem não há saúde, ele é totalmente real. Mas eu acho que ainda falta um pouco da sociedade de entender que essa engrenagem, ela precisa... Sabe o que eu acho interessante quando a gente fala da enfermagem? É que, assim, todo mundo fala assim, o prescritor medicamentoso, que é um médico, ele é muito bom, ele tem que ser um especialista em nefro, né? Em problema renal, né? Então, ele tem que ser um especialista naquilo. Tá bom. Vocês sabem quem é que mexe na máquina que pega o sangue da pessoa, bota dentro de uma máquina, tira 2 litros de sangue e mexe no maquinário ali? Se mexer um botão errado, mata o paciente?
É o técnico de enfermagem. Ele faz 3 anos de ensino médio, mais 18 meses de curso técnico de enfermagem, mais, às vezes, a especialização em nefrologia. E, no entanto, ele é totalmente esquecido. Agora, pergunta para alguém que está numa máquina ficando 4 horas, às vezes, dia sim, dia não, se ela não sabe quem é que mexe na máquina. Caramba. Com certeza, ela dá o valor ao técnico de enfermagem e à equipe de enfermagem. Então, quando a gente fala especificamente que a sociedade, nós somos invisíveis, mas se a gente sai de cena, a sociedade sente, isso é mais pura verdade. Porque a gente pode ter qualquer prescrição medicamentosa, não vai ser o prescritor medicamentoso que vai fazer. Não vai ser ele que vai executar a máquina de diálise, a máquina de ECMO, a instrumentação cirúrgica. Eu não conheço nenhum cirurgião que opera sozinho, Juninho. Mas, no entanto, a gente não pensa no entorno. E esse entorno é muito importante. Mas acho que a gente tem que pensar que a enfermagem, ela durante muito tempo, ela foi ocupação. O que é ocupação? É aquela que todo mundo aprende, que não precisa sentar em sala de aula, que não tem o registro profissional. E aí era aquela coisa assim, o enfermeiro podia ter estudado mais um pouquinho para virar outra profissão de nível superior. Se para o enfermeiro tá ruim, gente, você imagina para o técnico e para o auxiliar de enfermagem. Aí vem a nossa situação. Nós precisávamos de valorização da nossa enfermagem, mas primeiro essa valorização tinha que ser interna. Porque todo mundo sabia que a gente precisava do piso. E como é que veio essa valorização? Você pode ser, eu sempre digo, né? A gente pode aprender através do amor ou através da dor. Infelizmente, veio uma pandemia no meio do caminho e só de profissionais de enfermagem no estado do Rio de Janeiro foram 412 pessoas que morreram. E nós estávamos lá, meu amigo. E vivenciamos isso de levar máscara, de estar ali. E quem foi mais atingido? O técnico de enfermagem, e principalmente o técnico de enfermagem que estava dentro da terapia intensiva e dentro da emergência, porque a pessoa chegava... Nós tivemos na época, Juninho, quando eu falo uma enfermagem, que eu falava sempre, ou a enfermagem grita ou a enfermagem morre, lembra que era uma fase que eu falava muito, a gente precisa de coragem por causa disso. E aí a gente lembra de que, naquela época, os técnicos de enfermagem em hospitais privados, elitizados e até mesmo no público, foram obrigados a não usar máscara no início. Eu vou repetir isso para vocês. Não usar máscara no início daquela nossa situação. Meu Deus. Da pandemia. Sabe por quê? Que loucura. Porque poderia fazer com que aquele cliente se sentisse mal. Quer ver uma outra coisa? Gente. E nós tivemos... Aí vamos lá. Com a pandemia e as pessoas começando a morrer, aí as pessoas mudaram. A gente via todo mundo da enfermagem com máscara e a população podendo jogar o vírus em todo mundo. Então aí a gente começa a ter, e depois, lógico, lockdown e as coisas todas. Então, quando a gente fala de enfermagem, a gente diz de uma profissão que se comportava como ocupação, mas que é uma profissão que senta em sala de aula, que tem muito valor. O auxiliar de enfermagem, Juninho, ele faz a prevenção e a promoção, não só no estado do Rio de Janeiro e nessa cidade de Petrópolis, em todas as UBSs, mas também em todos os mais de 5.000 municípios no Brasil. O auxiliar de enfermagem, que tem o ensino fundamental, mais 12 meses estudando para fazer prevenção e promoção. Já o técnico de enfermagem, como eu falei, faz 3 anos de ensino médio e mais 18 meses para fazer todas as ações biopsicossociais e espirituais, ou seja, dono da coisa toda na execução. Mas a gente ainda comporta como se fosse coadjuvante. E aí, e ainda tem as especializações do PASTEC, que foi a gente que criou enquanto Conselho Federal de Enfermagem, e o quanto é importante que uma pessoa que trabalha com diálise tenha no seu currículo, porque ela sabe executar, que ela é um especialista em técnico de diálise, assim como o técnico em mecânica é um especialista em aviação, enquanto técnico, a gente precisa também disso. O técnico de enfermagem sendo especialista em terapia intensiva, em neonatologia e tantas especialidades, já que são 86 especialidades para o nível superior, por que não para o nível técnico?
E aí vamos para o enfermeiro. O enfermeiro, olha que coisa estranha, ele faz 5 anos de faculdade, 2 anos cada pós-graduação. Mestrado, 3 anos. 4 anos de doutorado e mais 2 anos de PhD, de pós-doutorado, para alguém virar para ele. Ai, você é tão inteligente, você podia ter estudado mais um pouquinho para virar outra profissão. Você imagina um nutricionista no dia da sua formatura, quando ele se forma, falando assim, Juninho? Oi, mas você tá tão linda, olha, você é uma nutricionista maravilhosa. Você tá tão linda que até você podia ter estudado mais um pouquinho para virar advogada. Você pensa nisso? Ou, poxa, você tá tão linda, por que você não estudou? Você é uma fisioterapeuta, por que você não estudou mais um pouquinho para virar nutricionista? A nossa profissão, enfermagem, no dia que a gente está botando um jaleco no nosso técnico de enfermagem, que ele está se formando para salvar a vida. No SAMU, a maioria é isso. E ainda é invisibilizado. E eu acho que chega disso. Acho que isso faz com que eu consiga ter resiliência lá na Alerj, porque a coisa não está simples lá, não. Né? A gente tem, o negócio lá tá feio, né? A gente tem tem deputado que foi preso, deputado que está afastado, deputado indiciado, né? É muito triste observar uma coisa da Folha, Juninho, dizendo assim, Rio de Janeiro, o estado mais corrupto na política. Aí você imagina eu com 30 anos de enfermagem, trabalhando de forma honesta enquanto uma funcionária pública, estatutária, e escutar. Pois é, né? Mas tem muito político corrupto. É incrível. Então, assim, e aí é aquela coisa, a gente tem que entender, e não é obrigação do político ser honesto. Eu sempre falo para as pessoas que não me conhecem, quando elas falam assim, a senhora é deputada? Eu falo, eu sou deputada, mas eu não roubo. Porque tem que falar. Sim. Olha a situação. Do jeito que tá as coisas hoje em dia, deputada. Com certeza, né? Deputada, eu quero agradecer a senhora por ter colocado o nome à disposição, porque nós, profissionais de enfermagem, a gente precisa de pessoas que olhem pela gente. Quando a senhora fala do técnico e do auxiliar, eu fiquei arrepiado aqui, né? Como a senhora sabe, são muitos anos como técnico de enfermagem, e a senhora colocou muito bem, né? Quando fala do técnico que está lá colocando a mão na máquina da hemodiálise, com certeza aquele paciente tem o contato com o paciente o tempo todo. Quero deixar um abraço a todos os técnicos e auxiliares. Gente, nós somos importantes sim, né? Doutora Lilian Derg acabou de confirmar isso com toda a palavra. Você é importante sim, técnicos e auxiliares. Claro que somos uma equipe, né, doutora? Mas são importantes sim. Então, eu fico muito feliz com essa fala da senhora. Quero agradecer e também agradecer por ter colocado o nome. Hoje, ser uma representante da nossa categoria, para a gente no estado do Rio de Janeiro é importante demais ter alguém que representa a nossa categoria, né, gente? A gente precisa parar para pensar, profissionais de enfermagem, o quanto é importante termos uma representante lá. Doutora, eu anotei tantas perguntas aqui, mas dá vontade de falar só da enfermagem. Dá vontade de falar só da enfermagem com a senhora, porque está sendo muito legal esse nosso bate-papo. Doutora, eu queria falar um pouquinho sobre a Comissão de Defesa Civil. A senhora é vice-presidente da Comissão de Defesa Civil. Que tarefa, hein, doutora? É verdade. Eu falo que logo na minha vez nós tivemos o primeiro ciclone, gente, extratropical do Brasil. Então, né, aconteceu no Rio Grande do Sul, né, e daí as coisas começam a complicar. Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma religiosidade muito forte, né, então eu represento a enfermagem cristã, né, de católicos e evangélicos. Legal, eu acho que doutora. isso é muito importante Que a bom. gente colocar. E aí eu digo mais, não Verdade. desmerecendo religião nenhuma, mas aí tem gente que não tem religião nenhuma, tem gente que tem outros tipos de religião, mas eu gosto sempre de colocar que a religiosidade, para mim, é uma coisa muito importante e eu preciso dizer isso. Que legal, pras pessoas, doutora. né? Que bom. Então, e aí vamos em frente. Quando a gente pensa que Deus bota a gente no lugar certo, a gente já teve, olha só, eu já tive na grande catástrofe de Friburgo, depois Morro do Bumba, depois a gente teve a da parte toda, né, das milhões das enchentes, Caxias, a gente teve a Baixada Fluminense, a gente teve problema na região noroeste, e daí fomos até a grande catástrofe de Petrópolis, né? E aí nós tivemos, inclusive, você também esteve junto, e a gente teve ajuda
no Sul. Durante todo esse período, desde o início da minha formação, eu estou falando enquanto acadêmica, eu fiz Cruz Vermelha Nacional, Cruz Vermelha no estado, na cidade do Rio de Janeiro, no estado, coordenadora da Sudeste, depois fui nacionalmente e internacionalmente. Tudo isso, eu acho que foi para me preparar para ser a primeira enfermeira vice-presidente da Comissão de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que no pior momento da Defesa Civil no Estado do Rio de Janeiro, porque coloquei algumas leis da minha autoria, alguns projetos de leis, inclusive bem polêmicos, que parecem muito simples. Se você tivesse que convidar uma pessoa para poder operar o seu coração, você operaria o seu coração com uma pessoa não qualificada ou qualificada? Acho que todo mundo iria dizer qualificado. É verdade, não é verdade? Tá bom. Você não acha estranho que na Comissão de Defesa Civil nós tenhamos mais assessores que não sabem de defesa civil, não são pessoas qualificadas na defesa civil? Nada contra ao primeiro emprego, à primeira oportunidade, mas não pode ser. A pessoa não pode não ter um curso de defesa civil, a pessoa não pode não ser um bombeiro civil ou um bombeiro militar ou um emergencista para trabalhar na defesa civil ou ter algum curso referente a alguma das características da bombeira de defesa civil. Mas isso acontece. E aí eu botei um projeto-lei para que isso acontecesse e daí fiz a indicação legislativa para o governador agora, interino, né, para que a gente pudesse criar um plano de contingenciamento, que graças a Deus já foi criado, graças a Deus, né, e para a gente trabalhar em conjunto. Parece uma coisa óbvia, mas se você perguntar para o bombeiro daqui de Petrópolis, ele está capacitado e fazendo a parte dele muito bem. A polícia também. Tá. A educação, Secretaria de Educação, ótimo. De saúde nem se fala, todo mundo, se Deus quiser, já tem um plano de contingenciamento. Tá bom. E quem coordena tudo? Cadê o time de resposta rápida que a gente tinha enquanto Conselho Regional, depois enquanto Federal, depois enquanto todos os conselhos? Cadê o time de resposta rápida do Estado do Rio de Janeiro enquanto Defesa Civil? E aí, então, comissão, fizemos isso. Então, a defesa civil, para mim, ela vem enquanto muito necessária, e principalmente enquanto todo esse conjunto de colocar pessoas certas nos lugares certos. Porque eu acho que quando a gente está com pessoas qualificadas, independente da ideologia, lógico que eu queria realmente que todo mundo tivesse a minha ideologia política. Porém, a gente tem que respeitar as ideologias, mas a primeira coisa é salvaguardar a vida das pessoas, né? Então, não tem como. A pessoa fala muito assim comigo, Juninho, pegando esse gancho. Ai, Lília, mas você é contra as pessoas que são negacionistas da vacina? Sim. Porque essas pessoas, elas fazem um desserviço e elas colocam a vida da população em risco. Essas pessoas, se tivessem em países que são mais sérios, essas pessoas estariam presas. É diferente você ter uma opinião de você contribuir para matar alguém. E é isso que acontece quando uma pessoa é negacionista da vacina. Ela diz, por exemplo, quando eu não dou uma vacina de tuberculose numa criança até o 1º mês, eu estou contribuindo para eu ter uma geração de adolescentes com tuberculose, Juninho. Quando eu digo que a vacina de dengue mata idosos sem provas concretas que não há, a gente está matando a população idosa e só em 2025 nós tivemos 3.000, vou repetir para vocês, 3.000 mortes por dengue negligenciado no estado do Rio de Janeiro. Fiz até um protocolo, que é uma lei da minha autoria, para a gente ter protocolo de dengue, para que a gente possa agilizar o quê? Com prova do laço. Para a gente saber se a pessoa está com prova do laço. Juninho, às vezes a pessoa está com tanta dor que ela vai embora das unidades de pronto atendimento, porque ela não aguenta esperar ali. Coisas que seriam simples, era só fazer uma prova do laço, verifiquei sinais vitais, fiz a prova do laço, fiz o exame, que hoje o exame de dengue está para furar o dedo. Igual hemoglucotéis. Fizemos isso e a gente espera que realmente
A gente não pode... Poderíamos controlar a dengue? Poderíamos sim, Juninho. Eu não vou desmerecer nenhum projeto, tá? Mas antes da gente fazer DNA de mosquito, vamos trabalhar com prevenção. Vamos trabalhar com a pessoa, dizer, olha, na sua casa, tire as coisas empoçadas. Porque o dinheiro para fazer DNA recombinado de mosquito para 2 dias, Juninho, me poupe. Vamos botar soro, vamos fazer um projeto que a pessoa rapidamente chegue ali e tenha protocolo de 50 minutos ali. E a gente tem enfermagem capacitada para isso, porque o enfermeiro e o técnico, nós somos pessoas estudadas para isso. Graças a Deus passou no estado do Rio de Janeiro. E se Deus quiser, essas pessoas que não foram atendidas, que não tinham sido atendidas, ou seja, negligenciadas pelo Sistema Único de Saúde, agora vão ter. Então, o que acontece? Chegou alguém com dengue, imediatamente faz a prova do laço, verifica sinais vitais, isso faz parte do protocolo, já vê se a pessoa está desidratada ou não, já bota no soro, a pessoa já se apruma e a gente já consegue salvar uma vida. Parece uma besteira, mas simples. Mas, gente, não esqueça. Vacina de dengue está aí. Vamos vacinar? Porque prevenir é o melhor remédio. Gente, galera, que bate-papo incrível hoje, gente. Doutora, a gente chega até a ficar arrepiado, galera. Pô, nosso bate-papo hoje está muito bom. Já quero te pedir, lembrando, galera, compartilha esse programa, compartilha essa entrevista para a gente alcançar aí os nossos profissionais de enfermagem. E agora a doutora falou para toda a população, gente. Então, que a gente possa alcançar aí esses nossos amigos e aqui da região serrana. Doutora, incrível que eu ia fazer uma pergunta justamente falando de Petrópolis. A senhora falou um pouquinho aí sobre esse time de resposta rápida. Aproveitando o gancho, eu quero mandar um abraço para o Eduardo, Eduardo, grande amigo, né, enfermeiro, doutor Eduardo. Um abraço. E, doutora, tinha anotado aqui essa pergunta. Petrópolis enfrentou uma das maiores tragédias da história. E a senhora esteve aqui, dando apoio naquele momento. E que experiência trouxe para a senhora naquele momento, quando a senhora esteve aqui, a senhora viu, junto com a enfermeira Camila, que na época era a coordenadora lá do Hospital Pronto-Socorro do Alto da Serra, a senhora esteve lá presente, dando apoio aqui, gente, à nossa cidade, naquele momento que a cidade mais precisava. Que experiência, doutora, trouxe para a senhora ver Petrópolis daquela maneira? Foi uma experiência difícil, né, doutora? Com certeza, muito difícil, é aquilo que eu falei, né? Nós, para você poder ter uma ideia, Juninho, nós trouxemos, enquanto Conselho Regional de Enfermagem, 4 toneladas de alimento para essa cidade. Eu acho que, além de alimento, além de ter mais de 300, acho que foram 350, se não me engano, acho que foram 352, podemos até confirmar esses dados, mas eu sei que foram mais de 300 carteiras de identidade, ou seja, a pessoa perdeu, de profissionais de enfermagem, perderam nas enchentes. O problema não é perder a identidade. O problema é perder os familiares, como a gente teve colegas nossos aqui que perderam toda a sua casa, a sua história, a sua dignidade. Então, a gente precisava ter vindo e precisava ter feito. Mas eu acho que eu podia parafrasear Paulo Freire. O futuro ele não está escondido nas esquinas, vamos construir no presente. Hoje eu parafraseio o piseiro. Se não fosse a gente naquela hora, não ia ser ninguém. Ninguém. Então, se não for você, não vai ser ninguém. Então, a gente precisa se valorizar, se referenciar e dizer, chega. As autoridades têm obrigação de estarem preparadas para as grandes catástrofes. Hoje eu falo isso enquanto vice-presidente da Defesa Civil, vou continuar falando enquanto enfermeira emergencista. Você mandou um beijo para o Eduardo Fernando, que é o coordenador da urgência e emergência no Brasil, né? Então, e que esteve conosco aqui, né? E a gente precisa ter, Juninho, vereadores que falem da saúde, vereadores que se preocupem com as mudanças climáticas, vereadores que não fiquem de muito, e eu costumo dizer que fica muito fácil invadir a UPA para poder dizer que não tem médico, que não tem enfermeiro, se sacudir todo. É muito fácil, né? Eu acho que é muito fácil. Agora eu quero ver quem é que troca um leito, quem é que vai ali e consegue fazer um protocolo. Alguém que consiga, que é uma pessoa estudada. Então eu acho que a gente tem que ter comprometimento e competência para trabalho. E outra coisa, né, gente? Porque eu acho que aí eu vou de novo. Honestidade é obrigação. Então, eu acho que é por aí, entendeu?
Então, a gente precisa estar aí discutindo isso. Né? Realmente foi um momento muito difícil para Petrópolis, né? Vocês que presenciaram, né? A Camila era coordenadora de enfermagem lá no Alto da Serra e chegou, a doutora Lilienberg chegou, falou para a Camila, gente, o que vocês precisam, o que eu posso fazer para ajudar Petrópolis? Gente, foi um momento incrível, o que aconteceu, de quanta ajuda, quantas pessoas foram atendidas. Então, eu me lembro muito bem, né? Aproveito também para agradecer. Eu gosto de agradecer porque eu reconheço o que as pessoas fizeram pela nossa cidade. Sou nascido em Petrópolis, amo a nossa cidade e quero agradecer porque você fez por Petrópolis naquele momento. Todos nós, hein? Quero lembrar. Todos nós, porque você estava lá. Passamos 48 horas sem dormir. A doutora Camila Mateus também estava lá, que era enfermeira, e tantos outros colegas. Se a gente fosse citar aqui, né? J. Silva, sim, a gente amigo. tem Vinícius, Verdade. que é do SAMU hoje, e tantos outros colegas daqui, né? O pessoal da Alcides Carneiro se virava, né? Sim. Então, assim, a gente teve a UPA, lembra da UPA? A UPA fechada porque caiu. Aí eu falei, gente, o que aconteceu com a UPA? A UPA foi interditada. Eu falei, meu Deus, e as pessoas? Porque tinham técnicos ali dentro, tinham enfermeiros, tinham auxiliares de enfermagem, tinha o pessoal da limpeza ali quando desabou. Graças a Deus, a gente não teve nenhuma vítima e conseguimos, né, tirar os pacientes dali. Porque você imagina, Juninho, ainda ia ser pior ainda se a gente, além de ônibus arrastado, de criança morta e de tantas outras coisas, a gente ainda tivesse profissionais de enfermagem, um hospital inteiro sendo uma unidade de pronto atendimento. Mas vamos lá. Doutora, eu entrevistei aqui, tive a honra de entrevistar um grande amigo chamado Neném Peixoto. Ele trabalha com essa questão de tragédia. E ele falou comigo assim, Juninho, uma coisa é certa, outras tragédias vão acontecer. E o que tem que acontecer é nós estar preparado para ela. Eu quero aproveitar, Neném, te dar um grande abraço, te agradecer, meu irmão. E quando ele falou essa frase, doutora, eu fiquei um pouco chocado. Quando ele fala que outras tragédias vão acontecer. E o que eu queria perguntar? A senhora acha que a Defesa Civil está mais preparada hoje para atender ou ainda tem que fazer muita coisa, está mais preparada para atender as tragédias, doutora? Eu acho que assim, Juninho, a gente que teve nos 92 municípios e sabe que coordenar um grupo inteiro tem que começar com a coordenação da maioria. Quem é a maioria que está em todos os lugares, atenção primária, secundária, terciária e quaternária? A enfermagem. Então, quando a gente fala de processo de saúde, enquanto doença, os prescritores medicamentosos. Mas enquanto saúde, enquanto bem-estar, são enfermeiros técnicos e auxiliares. Então, se a gente começa, e que em algum momento é subestimado. A gente só dá conta quando é a gente que fica dentro dos hospitais e tem outros grupos. Então, o que eu acho? Acho que o caminho é essa união. A gente tem o maior coordenador estudioso do Brasil de desastres, que é o nosso Alexandre de Oliveira. Então, assim, que é conhecido como Baroli, e a gente sabe muito bem o quanto a gente vai estar trabalhando com isso. Então, eu acho que a união de fazer leis efetivas para o Estado, com a coordenação de times de respostas rápidas, com o auxílio da sociedade. Porque parece que a sociedade ela só está ali para ser salva. Não, ela está ali para poder fazer promoção, prevenção e recuperação. Ela só não consegue dar conta da zona quente. Mas a zona morna e a zona fria, a sociedade consegue. E a enfermagem, ela é o elo entre a sociedade e o conjunto. Então, esse colega ele tem toda a razão, né, quando ele fala isso. E a gente tem que unir os voluntários. A gente tem um programa, por exemplo, da Cruz Vermelha Brasileira, que é excelente, que tem um grupo excelente, mas que não se comunica com os outros voluntários. Entendi. E a gente sabe que a gente podia se comunicar através do CPF, por exemplo. Porque todo mundo quer a mesma coisa. Mas não pode acontecer o que aconteceu em Petrópolis, de todo mundo subir e a gente não ter uma coordenação efetiva. Quando você tem onde está escrito que a coordenação de voluntários será dessa pessoa, dessa entidade, todos os voluntários procuram aquela entidade. Fica organizado. Onde está escrito que toda a coordenação... É assim como é com o bombeiro, assim como é com a polícia, assim como são com o governador, os prefeitos. E a gente precisa estar unindo todo mundo para isso. Doutora,
Muito bom, fiquei feliz de poder falar sobre isso. E quando ele falou realmente essa frase, eu fiquei um pouco. A gente fica um pouquinho chocado, mas eu acho que aí a gente precisa se preparar. A população também, a gente não só pode depender do serviço público, a gente também tem a nossa parte. Doutora, agora eu queria falar um pouquinho dos projetos da senhora, que eu vi lá. Como que a senhora tem projeto de lei, né? A senhora tem um projeto de lei voltado para o primeiro emprego. Queria que a senhora falasse um pouquinho que esse projeto de lei voltado para o emprego, para o profissional de enfermagem. Isso é uma lei da senhora? Isso. Então, primeiro eu queria dizer que eu acho que todo profissional, tá? Ele precisa ter a sua possibilidade de conseguir o seu emprego na sua área. Porque a coisa mais frustrante que tem, gente, é você terminar a sua faculdade, terminar o seu curso técnico, ter o sonho de salvar a vida daquela pessoa e alguém te pedir experiência. Mas, Juninho, como ter a primeira a experiência se ninguém te dá oportunidade? Pedem com experiência. Doutor. E aí a gente fica aguardando o bom senso das pessoas. E o que esse projeto faz? Ele diz o seguinte: olha, você precisa dar o primeiro emprego. Mas de que forma? Não pode ser de uma forma desorganizada. Por quê? Porque, vamos lá, você é o chefe do SAMU, daqui, de Petrópolis. Eu tenho o sonho de trabalhar com o SAMU. Você me dá o primeiro emprego? Não pode ser assim. Por que não pode ser assim? Porque senão você coloca em risco a coisa que é o bem mais precioso da gente, que é quem? A pessoa que a gente está atendendo. Sim. Mas isso não significa que 10% das vagas, isso é uma sugestão, sim, não seja para a pessoa que é recém-formada. Mas o que é mais interessante disso, além de incentivar a questão do primeiro emprego, é que todo mundo tem que fazer prova. Quando que a gente podia obrigar as pessoas a fazerem prova? Somente no concurso público. Agora não. Agora a gente pode sugerir de ter prova para todos. Mas eu sou recém-formado. Prova. Tenho 10 anos de formado. Prova também. Porque senão fica uma indicação. A gente sabe que a obrigação de prova era só em concurso público. Sim. Então, hoje, a gente tem não a obrigação dos outros lugares, privados e filantrópicos, mas uma sugestão de que, se você está fazendo isso, você está cumprindo a minha lei, que é a lei de dar oportunidade no primeiro emprego. Ainda tem mais. No serviço público, quando você entra, você tem ali que você vai ficar 3 anos com um preceptor, ou seja, com uma pessoa te ajudando. No serviço privado, nos filantrópicos, isso não é uma obrigação. E aí você conta com o bom senso do colega. Às vezes, esse colega, ele não tem o bom senso. Você entrou? Então, você que se lasque. Só que com um detalhe, né? Que eu sempre falo isso. Se a pessoa não tem bom senso, ela pode o quê? Cometer um erro. E o erro na enfermagem, ele tem que ser 0. Por quê? Porque a gente lida com vidas. Então, como é que a gente faz a segurança do paciente acontecer para diminuir negligência, imprudência e imperícia? Eu ofereço o primeiro emprego, né, enquanto uma proposta, eu ofereço para que essa pessoa, então, tenha a sua primeira experiência, né, tenha a oportunidade de ter o seu primeiro emprego, mas, ao mesmo tempo, ele também tem que fazer a sua parte. Qual é a parte dele? Ter uma excelente nota numa prova e também ter saber que aquela pessoa que é o funcionário mais antigo vai ficar responsável por ele, que é o preceptor. Isso ajuda muito, Juninho, porque a gente tem um compromisso do colega, né, que já é antigo, um compromisso daquele que está chegando com respeito àquele que é antigo e, principalmente, aí o apoio para aquela pessoa que não está conseguindo o seu emprego, né, para ter a sua primeira oportunidade. Caramba. Doutora, estive olhando lá, né? Dei uma olhada lá no Instagram da senhora, né, doutora? E vi lá quanta coisa boa. Gente, tiver uma oportunidade, entra lá nas redes sociais, doutora Lilian Berg, você vai conhecer lá os projetos de lei, quanta coisa boa que a doutora tem feito lá na Alerj. Então, tira um tempinho, rapidinho, está sempre com o celular na mão aí, dá uma olhada aí nas redes sociais. Doutora, não estou acreditando, já tive uma
chegaram para mim e avisaram que o tempo tá acabando, gente. Não dá. É inacreditável. Tem que falar, meu diretor, você tem que aumentar o tempo daí. Quando tiver entrevista boa, assim. Doutora, não consegui fazer todas as perguntas, mas eu quero fazer uma aqui para a gente poder estar finalizando. Quero aproveitar a oportunidade mais uma vez, agradecer pelo carinho, por estar visitando aqui a nossa cidade em Petrópolis. Trago um abraço dos profissionais de enfermagem da região serrana, que sabiam que a senhora está aqui. Um abraço aqui da nossa população. E dizer para a senhora que eu estou muito feliz e a senhora hoje está fazendo parte de um sonho, que meu sonho era ter um podcast e hoje a senhora está fazendo parte desse sonho. Então, muito obrigado. Um abraço também do diretor e de todos os apresentadores aqui da TVI. Doutora, a senhora faz parte da rede de proteção às mulheres, né? O que motivou e quais o resultado que a senhora espera alcançar com essa rede, com esse projeto de proteção para as mulheres? Que eu vejo que a senhora tem uma luta de proteger as mulheres. Eu vi lá que tem até uma lei de proteger no transporte, tem todo esse processo aí, né, doutora? Eu sou inspirada nessa lei, assim como eu falei da nossa deputada federal, da enfermagem, a enfermeira Rejane, essa lei, que é da minha autoria, de proteção à violência no transporte, né, referente às mulheres, ela vem por conta da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha é uma proteção de violência doméstica que as mulheres, então, adquiriram através da nossa querida deputada federal Jandira Fegali. Eu falei enfermeira, mas ela não é enfermeira, mas ela é da área de saúde, né? Jandira Fegali. E aí eu trago, então, para a gente pensar o seguinte: a mulher só sofre violência dentro do ambiente doméstico? Não. Ela sofre também dentro dos transportes. E essa lei, então, vem... Também é uma lei da minha, não da minha autoria, mas enquanto coautoria, a lei do vagão 24 horas para trem e para metrô, mas todo lugar tem trem e metrô? Não. Mas todo lugar tem ônibus. Com certeza. Às vezes numa barca, às vezes a gente está no Uber, às vezes a gente está em algum tipo de aplicativo, às vezes a gente está na moto. Então, o que acontece? Essa lei veio para poder fazer com que essa mulher fique protegida com uma lei de orientação e principalmente de punição a esse agressor. Por exemplo, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, uma menina, infelizmente, estava dentro de 17 anos, Juninho, dormindo no ônibus, e o agressor cometeu importunação sexual com ela. A moça que estava do lado falou com ela, o motorista do ônibus, por ser orientado, parou em frente ao policial e prendeu em flagrante. Como é que era antigamente nesse caso? O motorista do ônibus, geralmente, se não tivesse essa lei, ele ia dizer: olha, gente, infelizmente não pode fazer nada, posso até ser mandado embora, porque eu não posso parar numa delegacia, vou atrasar de todo mundo aqui. Agora não, agora é lei. Se a pessoa foi importunada em qualquer tipo de transporte, quem está do lado tem que ser acolhedor com aquela pessoa, né? E principalmente levar para fazer com que essa pessoa seja, além de acolhida, esse criminoso seja colocado na cadeia. Leis mais fortes e rígidas contra agressores. E vamos, gente, chega de matar as nossas mulheres. Por que eu falo as nossas mulheres? Porque as mulheres, elas são de toda uma sociedade. E aí tem um ditado que diz o seguinte: quando uma aldeia se une para proteger uma criança, e eu digo mais, uma aldeia tem que se unir para proteger as mulheres. Nós estamos no 6º país no mundo que mais mata mulheres. Caramba. Chega de feminicídio. Então, eu digo nossas, porque uma mulher sim, não é patrimônio da outra, mas uma mulher tem que ser acolhida pela outra. Homens têm que acolher as mulheres. Não é normal, e aí eu falo isso para todo mundo. Essas pessoas são criminosas, pessoas que fazem assédio sexual contra meninas, contra mulheres. E ainda digo mais, Juninho, tem uma coisa que deveria ser muito abordado, que é a questão da pedofilia, que a gente sabe que meninas sofrem mais pedofilia do que meninos.
E a gente tem que parar com isso. E eu acho que como é que a gente para com isso? Com legislações rígidas, com legislações sérias, que botem esses marginais na cadeia para que isso não aconteça. E que sirva de exemplo. E a minha lei é para isso. Caramba. Pessoal, que entrevista incrível, galera. Foi bom demais. É igual quando você está na palestra, já viu que vem alguém, levanta a plaquinha assim, que o seu tempo já acabou, mas me dá vontade de ficar a tarde inteira aqui, uma tarde hoje de muito conhecimento, de muito esclarecimento. Eu quero te pedir, você que não conhecia ainda a doutora Lilian Berg, visita as redes sociais da doutora Lilian Berg, tem muita coisa boa. Infelizmente o nosso tempo é pouco, não dá para falar. Gente, a gente falou muito pouco do que a gente queria falar, o tempo aqui voa, mas você possa entrar lá e visitar as redes sociais. Quero te agradecer pelo carinho, lembrando que toda quinta-feira a gente está aqui ao vivo às 17 horas, e quero mandar um abraço rapidinho aqui para o nosso grande amigo Leilton Alves, grande amigo, doutora Rosemary Maria, presidente em exercício do Corém RJ, e a Mara, né, Camara do gabinete. Mara, um beijo no coração e mandar uma equipe para toda a equipe. Doutora Lília, você tem uma equipe incrível, tá? Que tenha caminhado com você, que é o motivo aí, né, desse sucesso todo. Obrigado. E, gente, nossos grandes amigos, que são ex-conselheiros do Corém RJ, um grande abraço a todos. Ó, e beijo no coração, assista essa entrevista. Doutora, você pode deixar um abraço aí para a gente possa finalizar o nosso programa, e mais uma vez eu quero te agradecer pelo carinho. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês por ter, assim, foi uma delícia essa nossa conversa. Obrigado, daqui. Doutora. E quero dizer que enfermagem, com coragem, vamos à luta, vamos em frente, porque o que é certo, pelo justo, e aí, pela saúde, pela educação, pela vida das mulheres. Vamos em frente, eu conto com cada um de vocês, conto com o apoio de vocês, e vamos aí à luta por dias melhores, e a nossa vitória vai chegar. Uhul! Galera, me ajuda, compartilha esse programa. Obrigado pelo carinho, tamo junto. E quem não conseguir assistir, fala que é só assistir lá no YouTube, só colocar lá TVI, canal 17, ou botar lá no Juninho da Enfermagem, @ que essa entrevista vai estar completinha. Foi um bate-papo incrível, muito obrigado pelo carinho, até semana que vem, que Deus abençoe. Tamo junto.